Perfeito. O Yuri vai fazer muita falta, né? Até porque ele não tem um substituto. Ele não tem um substituto. Você pode colocar o Memphis ali? Pode. Pode. Mas é a mesma coisa? O Memphis, é como o Gabriel falou, não tem desempenhado nos últimos jogos. A torcida, inclusive, mais a mídia, né? Tem cobrado muito dele, desempenho. Mas acho que até... Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Corinthians Informa e agora vamos ver as últimas novidades sobre o Timão. Muitas informações, isso porque o Corinthians já se prepara para o seu próximo jogo. Aí você pensa, peraí, mas e o Super Mundial, não vai ter a pausa? Tem a pausa, porém, alguns times atuarão ainda mais uma vez antes de começar ali o Super Mundial de Clubes. E é o caso do Corinthians que enfrentará o Grêmio, sim, Corinthians e Grêmio, um jogo importante ali no Brasileirão, onde o Timão pode vencer, né? O Grêmio não tá na sua melhor fase, vem na fase bem ruim, para ser sincero com todos vocês, e com isso o Corinthians pode pelo menos ficar um pouco mais tranquilo e dar uma folga ali no trabalho do Dorival Júnior. Sormani, a Isabelle e companhia, eles puderam analisar as últimas informações, falaram sobre o que esperar do Timão para a sequência do campeonato. Sem mais enrolação, vamos direto pro vídeo, é claro. O link lá do programa Opinião Placar no canal da Placar TV estará aqui na descrição para que vocês possam acompanhá-los na íntegra. De ter desfalques por conta dessa data FIFA. O Memphis, por exemplo, tá em Malta para jogar pela seleção holandesa. Provavelmente não chega a tempo para jogar com o Corinthians. Os jogos são hoje, né? Também lá nas eliminatórias europeias. E o Corinthians joga depois de amanhã, na quinta. Ainda assim é uma viagem muito longa, não tem tempo para muito descansar, nem muito menos para treinar. Então realmente fica complicado. Eu acho que tá todo mundo já num clima meio que de férias, né? De folga forçada ali. Mas como você bem disse, Zá, o jogo é muito importante pro Corinthians. Vem aí nessa fase bastante irregular. O técnico Dorival Júnior precisa dar uma resposta também, porque até agora o Corinthians apresentou muito pouco, né? Sob o comando do Dorival. Então precisa responder. Aquele empate sem gols com o Vitória em casa marcou demais negativamente, demais, né? Porque foi o único time até agora do Brasileirão que não conseguiu marcar gols contra o Vitória. Então, realmente, pegou mal pro Dorival, então ele precisa dar uma resposta, mesmo já com esse clima de folga, mesmo jogando fora de casa. Então, é um jogo muito importante pro Corinthians, sim. E você, Carneiro, como que você enxerga essa partida aí, já pensando que o Corinthians pode ter alguns desfalques por conta dessa data FIFA, né? Tô 100% com o Lucas. Acho que é essa necessidade de dar resultado já, sendo que os clubes estão meio com climinha de férias, né? Inclusive tem alguns clubes, os que vão enfrentar os que estão no Mundial, que já deram férias, inclusive já anteciparam. Então tá um clima meio esquisito assim, mas tem 3 pontos em disputa e esses 3 pontos fazem diferença demais lá na frente. O Dorival, o trabalho dele começou primeiro tentando organizar defensivamente, né? O que era importante, porque tomava gol demais com o Ramon Dias, só que essa organização defensiva acabou criando um desequilíbrio. É um time que está atacando mal, é um time que está tendo dificuldade para criar chances. Também pelo Garro, que está voltando de lesão aos poucos, pelo Memphis, que não está numa boa fase técnica, já tem alguns jogos, e pelo Yuri, que se lesionou agora. Então, esse é o problema. O Dorival não teve os 3 à disposição ao mesmo tempo ainda, o que é um problemão e que faz também colaborar o fato de que o Corinthians não tem um elenco suficiente para disputar os títulos que ele queria disputar nesse semestre. Perfeito. O Yuri vai fazer muita falta, né? Até porque ele não tem um substituto. Ele não tem um substituto. Você pode colocar o Memphis ali? Pode. Mas é a mesma coisa? O Memphis, é como o Gabriel falou, não tem desempenhado nos últimos jogos. A torcida, inclusive, mais a mídia, né? Tem cobrado muito dele, desempenho. Mas acho que até torcedores também têm cobrado, né? Porque ele é o cara que pode fazer diferença. Ele, o Garro e o Yuri hoje são os jogadores que podem... É o tripé, né, no Corinthians. São os jogadores que podem ter uma individualidade que podem resolver o jogo pro Corinthians, né? E realmente o Memphis não tem desempenhado como a gente espera, de pegar a bola, bater no peito e... Chamar a responsabilidade, né? E eu acho que ele chega no Corinthians meio que com essa missão, né? Com essa função de ser o diferencial, de ser o cara que resolve. E ainda, se ele tiver a ajuda do Garro e do Yuri, que também são diferenciados, é melhor ainda. Só que agora ele não vai ter, por exemplo, do Yuri. E eu concordo com o Sormani total. A lesão do Yuri fala muito sobre o elenco do Corinthians, né? Porque ele testou o Memphis lá, não dá muito certo. Aí ele
olha pro banco, ele já tentou o Héctor Hernandes. Aí não dá. Não tem a menor condição, entendeu? Ele se livrou do Pedro Raul, que tá fazendo gol no Ceará. Então, realmente, o elenco... Não dá, né? A lesão do Yuri fala muito sobre o planejamento ali, o elenco do Corinthians. Eu tava até pegando aqui pra falar certinho, são 6 jogadores do Corinthians hoje espalhados pelas eliminatórias da Copa do Mundo, né? A gente tem o José Martínez, que é venezuelano, o Hugo Souza e o Ángel Romero, que estarão no Brasil e Paraguai, mas esses dois não devem... Deve ser problema, né? Ser problema, exatamente. Estão aqui, né? E aí a gente tem o Carrilho, que pode ser uma questão, né? Deixa eu ver. O Carrilho, o Félix Torres pela seleção equatoriana. Peru contra Equador. Aí tem corintiano que fala que é reforço. Porque os corintianos estão odiando. Mas tem gente nessa redação nossa aqui da Placar que tem um carinho muito grande pelo Félix Torres, entendeu? Não, gente que torce para outros times. Eu já sei quem Eu não vou dizer Gente quem que torce que pra é. outros Você times, sabe não, quem que é, né, Isa? Eu já sei quem é. Mas eu não vou dizer quem que é, Tá. porque eu não tô afim de fazer fofoca aqui. É realmente um carinho enorme e é compreensível. Bom, então, aí tem o Memphis. Eu acho que desses possíveis desfalques, os mais preocupantes são o Memphis e o Carrillo mesmo, né? E, coincidentemente, são os jogadores que fariam mais falta, eu acho, né? Dentro do time do Corinthians, são os que correm mais risco de não jogar, que é o Carrillo lá no Peru e o Memphis na Holanda. E mais uma vez, eu falei muito do substituto do Yuri, mas se você for pegar o substituto do Carrillo no meio-campo, por exemplo, também tem uma diferença muito grande, né? Que é a questão do Charles, por exemplo, o Bidon, Rian, quem que ele for utilizar no meio. E na frente a questão do ataque também, que é bem diferente do titular com relação ao reserva, né? Você sabe que hoje, pensando, eu tenho dificuldade em dizer o que o Corinthians disputa na temporada. Assim, pensando em Campeonato Brasileiro, por exemplo... Até o que o Corinthians... Qual é o objetivo? É uma vaga na Libertadores? Hoje? Deveria ser proibido, certo? Por quê? Constar no regulamento. Por que deveria ser proibido? Porque não adianta nada, ele vai lá tomar a vaga dos outros. Entendeu? O que acontece? O que acontece? O acesso é negado. Eu já ouvi umas musiquinhas aí na internet, algo a respeito. Assim. Então, eu falei pra vocês, devia constar no regulamento assim. Se o Corinthians se classificar pra Libertadores, Pula, então ele sai, o primeiro da Sul-Americana vai pra Libertadores. E o primeiro que estiver fora da Sul-Americana sobe pra Sul-Americana. Devia ser assim. Entendi. Já porque poupa... o país entra com uma vaga a menos, entendeu? É um competidor a menos. Mas é verdade, gente. Eu não tenho culpa disso. Só relato os fatos, entendeu? Entendi. Pá. Agora, qual é o objetivo? Brincadeiras à parte. É um torneio sul-americano. Você deve pegar uma pré-Libertadores, uma pré, hein? Pré. Legal. Você acha que é pré-Libertadores, com nem esse vaga time direta? aí, eu acho tô falando difícil. de Campeonato Brasileiro, porque Copa do Brasil... Bom, Copa do Brasil tem só um Palmeiras e Corinthians nas exato. oitavas, né? Ficou difícil. Mas é um jogo equilibrado, porque é um clássico, né? É óbvio que o Palmeiras é um time melhor, tem um elenco melhor, tá mais estruturado, mas num clássico... Mas você vê, sabe? desde o Paulista, o Palmeiras fez isso aqui. O Corinthians ficou no lugar, até caiu um pouco assim em relação ao desempenho técnico. O Palmeiras sobe, subiu, né? exato. E encontrou novas opções dentro do elenco, contratou jogador. E o Corinthians ficou estabilizado e até caiu um pouco por causa das lesões, tanto que trocou técnico e tal. A questão extra-campo também, né? Da Exato, diretoria. E você tudo. não sabe a ambição Aquela do bagunça Corinthians. toda, E você né? não sabe nem o que é o Corinthians hoje, quem é o presidente do Corinthians, qual é isso. a organização do Corinthians. Você Isso não sabe. interfere, né? Faz uma diferença danada Claro, dentro é de tudo campo. muito indefinido, né? E você que está assistindo a gente, até onde você acha que o Corinthians pode chegar nesse Campeonato Brasileiro de 2025? Comenta e não esquece de dar teu like, hein? Deixa eu ver quantos likes a gente tá aqui, que vocês estão muito fracos de like. 813, Isa. Não, eu sempre quero 2.000. Sempre quero 2.000 likes. É daí então, pra mais. Daí pra Nós temos mais. superchat? Exatamente. O que você Manda acha? superchat. Se tiver, né? vamos dar uma Manda olhada aqui que o pessoal tá falando? É isso. O que Manda você acha? superchat. Aliás, tem mais aí, ó. O Birajara Filho. Ele fala, ó, jogou onde? Chupou laranja com quem? Não tá concordando. Então tá aí, né? Tá aí um pouco do que foi comentado, um pouco dessa análise entre Corinthians e Grêmio. É claro, é um Corinthians que vai desfalcado, sem sombra de dúvidas, vai ter ali suas dificuldades, né? Não vai ser jogo tranquilo contra o Grêmio, apesar da torcida do Grêmio também não tá apoiando, o Grêmio vem muito mal.
Acho que o Grêmio, assim, se vacilar, pode até cair pra Série B. Não vem bem o Grêmio em 2025. Então, se o Timão vai lá, consegue uma importante vitória, 1-0, enfim, voltar com 3 pontos na bagagem, seria espetacular para manter um pouco mais de tranquilidade. Ainda mais que a gente sabe que o brasileiro esse ano vai ser muito complicado, muito puxado. Então, o Timão, certamente, o objetivo é ficar na primeira parte ali, para quem sabe conseguir uma vaga na próxima Libertadores. Diz o que vocês pensam, comentem abaixo. Daqui a pouco voltaremos com muito mais informações. Até logo mais. Valeu!